Amém? Bom dia, paz. Só para quem está vivo, bom dia, paz do Senhor. Que alegria estar com vocês, que privilégio estar neste altar. A gente passa por momentos assim, depois de tudo que o apóstolo falou, ficou mais difícil ainda. Mas é com muita gratidão, com muita alegria, com muito temor, que eu estou aqui, nesta manhã, para trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, trouxe ao meu coração em uma das vigílias que nós vivemos aqui na nossa área. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao apóstolo, aos pastores, a toda a liderança que ninguém chega aqui sozinho. Por mais que você busque o seu relacionamento com Deus, por mais que você se esforce, tem sempre alguém junto que nos impulsiona, que nos motiva, que nos encoraja. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Então, que você, líder, ou você que está chegando agora na igreja, saiba que você tem a oportunidade, neste lugar, de viver milagres e sobrenatural. Eu tenho certeza que você não chegou nesta manhã aqui à toa. Eu tenho certeza que quem te trouxe aqui não foi simplesmente só para ver um batismo. Não, eu tenho certeza que Deus vai te levar nesta manhã, viver momentos sobrenatural. E glória a Deus por isso. Eu queria, neste tempo que eu tenho aqui, falar um pouco com vocês sobre relacionamento com Deus. Alguns níveis de relacionamento com Deus. Eu gostaria que você desde já começasse a imaginar que nível de relacionamento que você tem com Deus hoje. Amém? Vocês estão aqui? A gente me ajuda aí. Meus intercessores, vamos lá. Glória a Deus. E eu gostaria de falar sobre esses níveis. Eu gostaria de colocar para vocês hoje aquilo que Deus falou um pouco comigo nesta vigília, aquilo que Deus vem tratado ao longo dessas semanas, e principalmente nesses últimos 2 dias, em que eu realmente me aprofundei um pouco mais nessa palavra, nesse tema. E eu gostaria de deixar apenas aqui, são muitos níveis, mas eu queria deixar 5 níveis com vocês aqui, de uma forma bem tranquila assim, de uma forma bem leve, bem razoável, onde todos possam entender como é importante você entender onde você está, principalmente pelo motivo de saber e querer um lugar maior a chegar. Amém? Quem quer a vida eterna aqui? Quem sabe o que é a vida eterna aqui? Quem não levantou a mão? Gente, eu sempre tive o sonho de fazer essa piada, velho. Não sabe o que é a vida eterna, é isso? Não, era um sonho que eu tinha, de verdade. Tinha o sonho de fazer essa piada, pastor Alex. O pastor Alex, ele é craque nessa piada, ele não consegui, mano. Vou tentar. Bom, então eu gostaria de deixar um texto inicial no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, amém? Desde o início, Deus sempre vem tendo com o homem um relacionamento de amor. De justiça, porém de amor. Porque tudo aquilo que Ele faz, mesmo quando Ele corrige, é porque Ele nos ama. E só corrige de verdade quem te ama. Então, se você está numa igreja, se você tem um líder que te corrige, é porque esse líder te ama. Porque Deus, Ele faz assim. Porque Deus não quer ver você fazendo as coisas erradas e simplesmente deixar que você permaneça fazendo coisa errada, porque Ele sabe que aquilo, de certa forma, vai te levar para o inferno. Ele não quer isso. Ele quer que você tenha um relacionamento próximo com Ele, porque somente um próximo relacionamento com Deus vai te levar à eternidade. Então, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. O relacionamento de proximidade com Deus, além de amor, ele também é confiança. E o primeiro nível que talvez você possa imaginar no relacionamento com Deus é um relacionamento de multidão. Diz assim, relacionamento de multidão. Qual é esse relacionamento? Esse relacionamento está lá em Lucas 9:11. Diz assim: mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Aqui nós já estamos falando de Jesus fazendo os milagres dele. Então a multidão ouvia falar de Jesus e essa multidão começou a seguir a Jesus por aquilo que eles viam e ouviam que Jesus fazia. E muitos desses na multidão, o que eles pensavam? Este homem está fazendo milagres, maravilhas e tem coisas que ele pode trazer de bom para mim. Então eu também preciso de um milagre, eu também preciso de sinais, eu preciso também ver o que está acontecendo, porque não é possível que um homem saia do nada e comece a fazer esses milagres. Então a multidão, a maioria deles, seguiam a Jesus simplesmente por conta dos milagres. E isso não é ruim. Ou não é de todo ruim. A grande questão é que na multidão
que só vai até Jesus, ou vai atrás de Jesus por conta de milagre, ela vive aquele milagre, ela recebe aquela bênção e fica nisso. A maioria dos que se perdem, eles se perdem porque eles não buscam um outro relacionamento. Para eles bastam estar ali na multidão, estar próximo de Jesus, não estar com Jesus, estar na multidão é só estar próximo de Jesus, mas não é o suficiente para que você viva toda a plenitude que Deus, que Jesus tem para você. Os milagres sim são bons, mas o relacionamento com Ele é muito mais importante do que o milagre. Lembra que milagre é um só, e viver com Cristo é milagre o tempo todo. Não é somente se libertar, não é somente se restaurar, não é ter uma cura física, não é ter uma prosperidade financeira, não é só isso. O relacionamento com Deus, com Jesus, é aquilo que te leva à eternidade. Então, se você hoje se sente no nível de multidão, fala assim, eu não quero mais estar lá. Quanta gente na multidão tem aí, meu Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo que você hoje chegou aqui e se sente na multidão, Deus tem o melhor para você. E a multidão, como eu falei, não tem nada de errado você ouvir falar de Jesus e falar assim, olha, eu quero este milagre, eu preciso deste milagre, porque não há outra fonte de milagre a não ser o nosso Deus. E na pessoa de Jesus e nos homens que hoje carregam essa marca, o milagre acontece. Amém? Então, multidão é o primeiro nível de relacionamento com Deus. Multidão é aquele que sabe que precisa, sabe onde está e começa então a olhar para Jesus de uma forma diferente. Aleluia. Que susto. É para mudar de nível agora, gente, é o sinal. Então, se você quer ir mais profundo, não corra somente atrás dos milagres que a mão de Jesus pode fazer por você. Corra atrás do coração do Mestre. Amém? O segundo nível é o nível dos 70. Todos sabem aqui quem são os 70? Lucas 10:1 diz assim, depois disso, disse o Senhor designou outros 70, que os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ou seja, nós, aqui na Renovada, nós já estamos inseridos nos 70, porque nós já vivemos a missão de levar o Evangelho, nós somos ensinados desde o primeiro dia que a gente pisa nessa igreja, glória a Deus por isso, em sermos escolhidos, separados, treinados, preparados para quê? Preparar o caminho que Jesus vai chegar na vida de outras pessoas. Então pensa assim, que cada dia que você abre a sua casa, cada célula que você ali ministra, cada vez que você participa de um evento que você convida alguém, você já está no outro nível de relacionamento com Deus. Você já é dos 70, você já faz parte daqueles que levam a palavra para os que precisam. Diz assim, eu quero ser aquele que não fica na multidão, mas dá um passo além. E esse passo além é ser comissionado, é entender que você está dentro de uma casa que é a nossa igreja, que você recebe o ensinamento, que você recebe o preparo, porque assim, os milagres já começaram a acontecer na sua vida. Agora você já não faz mais parte da multidão, agora você já é escolhido, você já está sendo treinado. E essa é a diferença dos 70 para a multidão, porque Jesus, quando ele pregava, Jesus, quando ele andava, os milagres aconteciam, mas tinha aqueles momentos que ele parava e começava a ensinar o povo. E nesse momento de ensino, é o momento que nós estamos sendo preparados a levar, a receber, para levar um novo tempo para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que precisam chegar no milagre. Ah não, vocês entenderam. Você é o agente, você é o canal, você é o instrumento que vai ser usado para Deus, para dar o primeiro passo para muitos que nem na multidão estão hoje. Glória a Deus, pode aplaudir que aí você me ajuda, irmão. Esse é o tempo de você levar a palavra, de você buscar a palavra do Senhor, de você ir com mais afinco a palavra do Senhor. Você tem que buscar a intimidade com Deus, porque muitas pessoas, e esse nível dos 70, ele é um pouco complicado, porque muitas vezes a pessoa ainda não está consolidada naquilo que nós chamamos de fé, ela não tem a convicção plena, então ela se dedica a levar, quando ela percebe que ela não está mais tendo intimidade com Deus. Então é um grande risco, mas
Não saia da igreja, permaneça na igreja, mas você não pode esquecer que você levar a palavra de Deus, você tem que estar preparado, e essa preparação vem através do ensino, da busca, de estar em plena comunhão com o Senhor todo o tempo. Então não deixa. Gente, a melhor coisa que nós temos nessa igreja é saber que nós estamos dentro de um ministério que é vivo. A nossa igreja, ela é viva, a nossa igreja, ela nos faz viver coisas que é inimaginável. Eu nunca vi o apóstolo Joel, ele é cada desafio, mas são desafios conscientes por Deus, que não só pode ser. E a motivação, mas principalmente, ele não tem medo de falar. Busque ao Senhor, vamos orar, ora filho, ora que vai dar certo. E pastor, apóstolo, está difícil, mas continue se dedicando, ora ao Senhor. Então você levar a palavra do Senhor é muito bom, você estar diante da comissão é muito bom, mas você precisa estar também firmado na intimidade com Deus. Então você tem que estar o tempo todo buscando a comunhão com Deus. E isso é o nível dos 70. Então toma cuidado, porque para voltar para a multidão é muito rápido se você não estiver firmado não estiver convicto daquilo que você está passando. Então não caia nesse erro de trabalho. Gente, trabalhar para Deus é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. Mas muitas vezes a gente trabalha para Deus, mas nós esquecemos de que antes do nosso trabalho, Deus quer a nossa intimidade, porque a nossa intimidade é que vai surtir efeito na vida das pessoas. O trabalho é o complemento. O trabalho é o complemento. E são os exemplos, é aquilo que a gente tem de exemplo. Na última semana nós íamos voltando para casa, eu acho que numa sexta ou no sábado à noite, eu não lembro, e dentro do carro surgiu um assunto que nós começamos ali a conversar dentro do carro. E o Lucas, para quem não sabe, o Magrão, para nós é Magrão, o Lucas ele começou a ponderar algumas coisas e ele deu um exemplo que ele está passando e a atitude que ele tomou. E eu falei, meu Deus, eu nunca falei sobre esse assunto com ele. E ele tomou a atitude que se deve ser tomada. E coisas que, quando eu tinha a idade dele, eu fazia totalmente errado. E aí eu entendi com a Maria, com a pastora Maria, que às vezes é muito mais aquilo que a gente vive do que aquilo que a gente fala. E o grande exemplo que ele teve dentro da nossa casa, porque lá atrás eu fazia, mas em não me ver fazendo, ou não ver a mãe dele fazendo aquilo que é errado, ele aprendeu a fazer o que é certo. Então, quando você tem intimidade com Deus, quando você leva a palavra para alguém, irmão, só daquilo que você vive, isso aí já traz Jesus para a vida das pessoas, amém? E glória a Deus. E quando surgir um desafio dentro da Renovada, que o apóstolo te colocar dentro de um desafio, abraça. Pega nos braços do Senhor e vai, porque vale a pena. Eu sou um exemplo disso, aleluia. Você não pode parar de servir nunca ao Senhor. Nunca. Não importa o desespero, a luta, o desafio que você tenha. Servir ao Senhor é sempre a melhor coisa. Amém? Bom, depois disso nós vamos passar então para o nosso terceiro nível. E o terceiro nível é o nível dos 12. Percebe que aqui já está estreitando? Quem são os 12? Aleluia, são os discípulos. Então, Lucas 6,13 diz assim, Jesus escolheu ali os seus apóstolos. Aquele texto vai ali, Deus vai passando ali pela cidade, e pega um pescador, e pega um cobrador de impostos, e pega só os improváveis. Um dia Jesus te escolheu, amém? Um dia você era improvável, amém? Um dia eu era improvável, o apóstolo já falou aqui em cima, o trabalhinho que eu dava para ele, meu Deus. Mas esses improváveis foram aqueles que fizeram a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas e faz a diferença na sua vida até hoje. Eles marcaram a história, que são os seus 12 discípulos. E quem são eles? São aqueles que trabalham como os 70. São aqueles que andam com Jesus como os 70 também andam. São aqueles que estão comissionados como os 70 também foram comissionados. Mas a diferença é que eles pensam ainda em algo além. Eles pensam ir adiante. Eles pensam em buscar algo mais do Senhor. E aqui é a diferença entre os 70 e os 12. Os 70, por mais que eles façam tudo isso, os 12 querem ter mais intimidade. Os 12, eles, por mais que eles saíam, o lugar que eles mais queriam estar era aos pés do Senhor. Por mais que eles
falavam da palavra, por mais que eles iam adiante preparar o terreno, eram aqueles que realmente viviam e defendiam e queriam estar aos pés de Jesus. Eram aqueles que não queriam sair dali. Eram aqueles que, independente da situação, da perseguição que vinha, do risco de morte que eles tinham, nós vamos falar nos próximos níveis, mas o importante, eles sabiam que, por mais que tudo está acontecendo e conspira contra aquilo que nós estamos vivendo, eu não estou preocupado com o que eu vivo hoje, sim aquilo que eu vou viver na eternidade com o meu Deus. Eles entenderam que Jesus não veio para dar uma boa vida para eles naquele momento. Gente, você já pensou, já parou para pensar como era difícil a vida daqueles caras? Porque assim, a gente já vive hoje um tempo de perseguição. Não é uma mentira, é uma verdade. O crente, o cristão já está sendo perseguido. Lá fora tem gente morrendo. Aqui ainda a gente consegue falar abertamente do Evangelho. Glória a Deus por isso. E vamos continuar assim, porque aqui é a nação do avivamento, amém? Você faz parte disso, amém? Agora você imagina ali, Jesus surgindo como um mártir e como aquele que se denominava o rei dos judeus, o salvador, e Roma estava com aquela alegria toda e querendo pegar esse homem, os fariseus, os doutores da lei, os próprios que deveriam defender Jesus, que deveriam, aqueles que eles esperavam chegou, os caras estavam querendo matar Jesus de qualquer custo e fizeram isso. E glória a Deus por isso. Mas você pensa que a perseguição não era igual agora. Agora não era como só um ataque na internet, um cancelamento nas redes sociais. Aquilo ali gerava morte. Andar com Cristo gera morte, e este é o segredo. Quando você morre com Cristo, ainda que você morra, é vida eterna. É lucro. É viver para sempre. E viver as maravilhas que o Senhor tem para nós no céu. Ter uma vida aqui boa é legal. Uma vida com todos os privilégios que a gente pode buscar é ótimo. Mas, como diz um discípulo meu, lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro, de cristal. Eu falei, Jesus, eu imagino ele andando em cima de cristal, porque ele é meio atrapalhado, vai quebrar tudo. Ainda bem que ele não está aqui, ele está no Ministério Infantil hoje, está fácil. Mas nós vamos andar em ruas de ouro, meu irmão. O que é ter uma conta bancária? É ótimo vivermos a prosperidade aqui na terra. Se quiseres obedeceres, comereis o melhor desta. Mas o que está preparado no céu para nós é muito maior. Porque Jesus, ele foi estar preparando. Jesus, ele foi e está lá guardando, fazendo o melhor, aquilo que ele tem de melhor no reino de Deus para entregar para mim e para você. Então diz assim, eu quero ir além do que ter uma boa vida na terra. Eu quero ter intimidade para viver a eternidade com o melhor de Deus. Amém. Jesus. O nível dos 12 é quando o seu relacionamento com Deus passa a ser diferente. É diferente. Você já não anda mais igual você andava. Você já não fala mais como você falava. Porque quando você começa a conviver com Deus e as pessoas que te levam mais próximo de Deus, é normal do ser humano, você começa a adquirir aquelas características que está na pessoa. O meu irmão está lá em Itajaí, ele nem sabia o que ia pregar hoje, não falei para ele. Ele falou para mim ontem, fez surpresa para mim, eu te devolvi, né? Falou para mim ontem, quando eu estava chegando, estou chegando em São Paulo. Eu falei, legal, você vai saber só amanhã também no templo. Não fez surpresa comigo, né? Sou grato a Deus pela sua vida. Tinha que devolver, né? Então quando você começa, então o meu irmão está lá em Itajaí, eu tenho certeza que ele já está falando guri. Eu tenho certeza que ele já está usando algumas linguagens do lugar que ele vive. Ele já começa a absorver. Quando você vai para Minas, você volta falando uai, sou. O apóstolo quase voltou falando oxe, da Bahia. Oxe, menino, meu filho, né? Painho, que o painho nos deu. Mas você começa a absorver isso, é convivência. Então, eles queriam, eu quero absorver mais, e começam a ficar mais parecidos com Jesus. Então, essa é a diferença dos 70 para os 12, mas o nível não para aí. Poxa, se eu chegasse no nível de qualquer um dos discípulos, eu já estaria falando, eu não quero mais nada, está bom aqui para mim. Ainda que eu tenha que morrer de cabeça para baixo crucificado, porque, já estou muito parecido com Jesus. Mas existe um nível que queria ir além. Mateus 17, versículo 1 e 2 diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Diz Pedro, Tiago e João. Só não precisa cantar a música, tá?
E os levou em particular a um alto monte. E ali o que aconteceu? Ali ele foi transfigurado diante deles. E a sua face brilhou como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quando você sobe de nível, quando você sobe no nível dos 3, que são os 3 discípulos, você já começa a olhar e começa a ver a face do Senhor brilhar no seu rosto. A roupa dele muda, a sua vestes muda. Sabe por quê? Porque quando você chega nesse nível, Jesus começa a revelar algumas coisas que ele não revelou para ninguém. É só você que viu. Você tem noção que até hoje, somente esses 3 nem conseguiram olhar para Jesus, mas foram aqueles que chegaram mais perto do que Jesus é hoje. Porque Jesus hoje, meu irmão, se ele desce aqui hoje, a gente não consegue olhar para ele. Embora a palavra diz que nós vamos ver ele chegar, mas pensa no brilho, pensa naquilo que ele... Vai ser tanta coisa que eu queria estar vivo para ver. Mas eu vou ver também mesmo que eu estiver morto, porque diz que todos verão, da terra, no céu e na terra, e debaixo da terra. Então nós vamos ver. Mas olha o nível, muitos só vão ter a oportunidade de ver isso quando Jesus estiver voltando. Mas quando você busca intimidade com Deus, você tem a oportunidade de ver isso em vida. Jesus, ele tem que refletir a cada dia na sua vida o rosto de Jesus, mas isso só vem com intimidade. Você precisa ter disposição, que é uma palavra, disposição é se entregar, é se dispor totalmente. Não é disposição de ir lá e fazer, não, é de se entregar, é se dispor de tudo. É a ação de dispor. Falar, Deus, eu estou aqui totalmente disponível para que Jesus faça parte da minha vida, para que eu quero viver aquilo que ele vive, eu quero viver aquilo que ele ensinou, e eu quero ser o mais parecido possível que Jesus. Você não quer ser parecido com Jesus? É só 3 amém eu recebi. Então eu vou falar diferente. Jesus está dizendo para você assim, quanto mais próximo de mim você estiver, mais parecido comigo você fica, mais luz, mais pessoas vão ser atingidas, mais pessoas vão ser salvas, mais pessoas vão ter a oportunidade de viver milagres e sobrenatural. E isso não depende de Jesus, porque ele faz, depende de você. Depende de como você vai trazer isso para a sua vida. Lembra do exemplo que eu dei do Lucas? Porque o Lucas tomou uma atitude correta, não foi de eu ensiná-lo, não foi de eu verbalizar, e sim daquilo que ele vê dentro de casa. Jesus quer, mais do que nunca, entrar no seu coração e fazer parte, não somente de estabelecer algo, não somente em parte da sua vida, mas em toda ela. No seu andar, no seu falar, quando você está sozinho, quando você está no ônibus. Né, Álvaro, André, quando o morador de rua te pede 1 quilo de arroz, né, meu Deus. Os exemplos fazem toda a diferença. E é bom a gente falar daquilo que acontece conosco. Porque quem anda comigo, às vezes a gente está numa oração e eu falo assim, quando a gente está em célula, eu falo, Senhor, nos dê a oportunidade de falar do seu amor. Às vezes Deus dá a oportunidade e você não usa, eu não uso. E no sábado, foi sábado agora? Foi, né? Foi tanta coisa que a gente faz. Eu tive o privilégio de sentar à mesa com o Álvaro e com o André lá em Guarulhos, foi até Guarulhos, pastor Alex. Glória a Deus pela sua vida. Viu? E ali nós tivemos um tempo de mesa, foi muito legal. E nós saímos para o festival de inverno, estava tendo lá no Bosque Maia, foi legal também, gostoso. Passamos ali, aí a hora estendeu, eu falei, vamos embora, né? E nós conversamos sobre muitas coisas. E na saída, passou por nós assim um rapaz, né, acho que situação de rua, não sei se é situação, mas um cara bem humilde, e com uma criança. E ele me pediu dinheiro para comprar arroz. E quem me conhece sabe que eu não dou dinheiro na rua, é um princípio meu, não dou. Mas aquilo, eu olhei e falei assim, esse cara não precisa só de dinheiro, ele precisa de algo mais. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para ele e para o filhinho dele, que eu acho que deve ter uns 4 aninhos, 5 aninhos. Williams, o nome dele. E o nome do rapaz é Anderson William. E aí eu comecei ali a falar com ele, nisso a pastora saiu um pouquinho de lado, ficou ali, o Álvaro André também ali, eu continuei conversando com ele, olha, passei aqui, ali o pessoal me deu 1 quilo de frango congelado ali, que tinha uma loja, uma loja ali, ele pegou aquilo, e aí eu falei assim, poxa vida, Deus, eu vou ter que dar dinheiro para ele, porque eu fiquei sensibilizado pela criança, mas eu falei, ele não precisa só de dinheiro. Então ali eu fiz umas perguntas para ele, e ele falou por que ele saiu de casa, até da origem dele ele me falou um pouco, e aí eu tive a oportunidade de falar assim, posso orar por você? E ali então orei, dei uma palavra para ele e disse assim, vá para uma igreja cristã evangélica. E eu dei a oração, dei o dinheiro para ele comprar o arroz. O que ele vai fazer com o dinheiro não importa, mas eu imagino que seja para o arroz, porque o cara tem 5 filhos, ele me mostrou até a certidão de nascimento de uma filhinha de 2 meses, nega, é isso?
Nega podia falar? Pastora Maria, era isso? É, Jesus, é hoje. Primeira vez, né? Então, e dali eu fui embora. Chegando em casa, o Álvaro mandou uma mensagem e eu falei, Pai da glória, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor me deu a oportunidade e eu pude exercer aquilo que eu falo para que os outros façam. Dá para entender o que é andar com Cristo? Deus ele vai te dar a oportunidade, não perde a oportunidade. Eu, talvez, e falei isso para o rapaz, ó, eu não sei o dia de amanhã na sua vida, eu não sei como é que vai ser os próximos anos, mas se você seguir aquilo que eu estou te falando, Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Vá mais fundo no Senhor. Vá cada vez mais fundo, porque Ele tem algo sobrenatural para você. E talvez pode parar por aí. Você, pastor, eu já cheguei num nível que está ótimo para mim. Eu já tenho um bom relacionamento com Deus. Eu já conquisto vidas para o Senhor. E a grande verdade é essa. Um crente saudável, a gente sempre sabe que ele é saudável quando ele começa a trazer pessoas para Jesus. Quando ele começa a ganhar, as pessoas começam a chegar a Jesus através dele, a gente sabe que esse crente está saudável. Porque você não vai dar comida ruim. E você não pode dar Jesus para uma pessoa se ele não estiver fazendo efeito na sua vida. Então, eu já estou bem, pastor, para quê? Está ótimo aqui. Não quero mais nada aqui, está legal, eu já sirvo na igreja, eu já aproveitei o dia do voluntário, eu já trabalho no encontro. Não, está ótimo, eu já sou abençoado, está tudo em dia, não quero mais. E se eu te falar que Deus tem muito mais para você? E se você quer, diz assim, eu quero. Então você pode subir de nível. Mas antes de falar do próximo nível, eu quero ler um texto que está no livro de João, capítulo 13, versículo 25. A maioria, ou todos, conhece essa história. E diz assim, então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Pode virar para mim? Que fica mais fácil? Vou na minha aqui. Senhor, quem é? Aqui Pedro estava falando assim, olha só, o próprio Pedro, que andava com Cristo, que era um dos três, não era? Ele sabia que João tinha mais intimidade com Jesus. E falou assim, ei, você que está ali pertinho dele, pergunta quem é que vai trair. Porque Jesus estava falando que dentre deles ia ter um que ia trair, né? E então Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filhos de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse, Jesus, o que pretendes fazer? Faça-o depressa. E o interessante aqui é que ele fala assim, nenhum, porém, dos que estavam lá na mesa percebeu a que fim lhe tivesse dito isso. Então as pessoas não entenderam por que Jesus disse isso, mas Jesus trouxe uma revelação aqui, eu quero falar isso para vocês. Mas aqui, o próprio Pedro já fala assim, você tem mais intimidade com ele. E se você pegar os históricos, né, quantas vezes você fala assim, João, ele deitava, né, a cabeça dele no peito de Jesus, ele era tido como amigo. Olha só, não era mais só discípulo, não era só um dos três, agora João ele é reconhecido como amigo de Deus, amigo de Jesus. E o mais interessante aqui, que o nível que nós estamos agora é o nível de João, é o nível de ser amigo de Jesus. Em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus ele fala, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir e permitir com que eu entre, eu vou entrar, vou sentar à mesa, vou ceiar com ele e ele comigo. E só entra na mesa quem tem intimidade. Na sua casa você não põe qualquer pessoa, a não ser na célula, mas é algo diferente. Aqui nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando aqui de proximidade, nós estamos falando aqui de intimidade. O que eu quero trazer para você, dentro desse texto, e eu preciso ler a definição do que é a palavra amigo. A raiz da palavra amigo é a mesma da palavra amor. O amigo em hebraico, eu vou tentar falar a pronúncia, viu, pastor Felipe? É, haver. A raiz da palavra é a mesma da palavra amor, a ave. E dá muito sentido de alguém ligado ou conectado, próximo, íntimo. Porém, o hebraico, ele contém um significado em cada letra, dando um sentido mais profundo no que a palavra amigo quer dizer. Portanto,
Ter um amigo é ter intimidade. Ter um amigo é o sentido de amor. E aí você pergunta para mim, mas o que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso é que João deita aqui, deita aqui, no peito de Jesus. E Jesus fala para ele, não fala? E aí Jesus, no que fala para ele, e depois a Bíblia diz que ninguém percebeu aquilo que Jesus havia falado, sabe por quê? O único que sabia quem ia ser o traidor era João, não era? Porque quando a gente está próximo de Jesus, a gente não escuta só a voz, a gente escuta o que está no coração dele. E esse era o nível de relacionamento que João tinha. João, ele não ouvia só a voz. João, ele tinha a percepção do coração de Deus em Jesus Cristo. E esse é o relacionamento que nós temos que ter. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã: qual é o relacionamento que você está tendo? E de repente você precisa mudar de nível de relacionamento. Como eu falei, talvez você já esteja muito bem, mas você percebe que a partir de hoje você fala: pastor, eu quero mudar, eu quero ir além. E se você quer ir além, eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero que você comece, lembra que eu falei, comece a refletir em qual é o nível de relacionamento que você está. Você está na multidão. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus. Eu quero dizer, se você se sente fora da multidão, esse é o tempo de você entrar nessa multidão. E enquanto o Ministério de Louvor vai chegando aqui, eu quero dar um tempo de você refletir. Qual o relacionamento que você tem desprendido ao Senhor? Como você tem buscado ao Senhor? Nós somos a cada dia, dentro do nosso ministério, incentivados, motivados, ensinados a buscar a Deus o tempo todo. Seja nas lives de oração às 6:30 da manhã com o apóstolo, seja no TGD, sejam elas no TSD. Porque você pode fazer tudo para Deus, se você não tiver um tempo de qualidade, um TSD verdadeiro com o Senhor, não vai surtir efeito. O pastor Alex, na semana passada, ele falou algo de um estudo que eu tinha visto também, que se você não se relacionar com a palavra de Deus no mínimo 4 vezes por semana, aquilo não surte efeito. Ah, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. É que na verdade você precisa se preencher bem dela para que ela não volte. E para que ela surta efeito, você tem que buscar todos os dias. Você tem que ler no mínimo 4 dias. Mas ninguém está falando para você ler só 4 dias. É para ler todo dia. É para você ter o seu tempo todo dia. Então, curva a sua cabeça e comece a buscar ao Senhor agora. Senhor, que nível de relacionamento que eu tenho? Como que eu tenho buscado ao Senhor? Talvez eu estou me sentindo hoje na multidão. Talvez eu passei da multidão, Senhor, estou nos 70, mas eu quero mais. Não, mas só os 12 para mim não é suficiente, eu quero mais. Ah, eu já estou no nível dos 3. Eu não preciso mais, eu quero te motivar nesta manhã, buscar algo novo do Senhor. Não buscar as mãos simplesmente, não buscar os pés do Senhor, não buscar os milagres do Senhor somente. Talvez você precise do milagre, a fonte de milagre ao Senhor é indiscutível. Mas nesta manhã eu quero te motivar a encostar o seu rosto no peito de Jesus. É estar com os seus ouvidos totalmente escutando as batidas do coração do Mestre, para que aquilo que ele pensa, aquilo que está no coração dele possa chegar até você. E você sabe o detalhe de estar no nível de João? Todos os discípulos, exceto João, tiveram mortes trágicas. Segundo os relatos bíblicos, João e alguns estudos, foi o único discípulo que Deus poupou da morte trágica. E o que eu quero dizer para isso? A dor pode vir, o desafio pode vir, o desemprego pode vir. Talvez você sinta-se hoje sem amor, mas quando você está no nível de João, nem a morte vai chegar até você. Porque fala que ele morreu dormindo numa ilha, olha que lindo. Só que Deus não te chama para a morte, diz para matar o seu eu, mas Deus te chama nesta manhã para te dar vida. E se você quer viver um momento diferente, uma expectativa nova de fé com o Senhor, eu quero te convidar, porque as coisas